A igreja, antes da reforma, era dominada pela noção de salvação pelas obras. A noção é que, por meio de algum tipo de ação meritória, o crente poderia ser reconciliado com Deus, e a mediação da igreja era essencial para isso. Então, havia-se a noção de cartas que poderiam absolver as pessoas. Essas cartas serão compradas pelos fiéis, eram chamadas as cartas de indulgência. Essas cartas poderiam não só tirar pessoas do purgatório, já falecidas, mas conceder salvação àquela pessoa que adquiria aquela carta. Nesse turbilhão, nessa crise de salvação, onde o tipo de prática pastoral penitencial mais tornava a pessoa culpada do que liberta dos seus pecados, um homem chamado Lutero, ele faz um caminho inverso. No meio das suas crises de consciência, seu pavor tremendo de ser tragado pelo inferno, por um Deus irado, ele é levado a estudar a Bíblia, conseguiu um doutorado em Bíblia pelo seu confessor, e no processo de retorno à Alemanha, ele é mandado para a Itália para estudar a Bíblia lá, ele é convidado a lecionar a Bíblia na recém-fundada Universidade de Wittenberg. E nesse tempo de docência ele começa a ensinar Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Ele vai dizer que no decorrer desses estudos o papado se livrou dele. O que ele vem a descobrir, mais ou menos entre 1517 e 1520, 21, é que Deus justifica o homem sola fide, somente por meio da fé. A doutrina caiu com uma bomba rasa quarteirão na teologia medieval da Igreja Católica Romana, e a ideia que Lutero vai redescobrir no texto bíblico é que a base da nossa salvação é somente pela graça. Cristo morre pelo pecador, Cristo morre pelo pecador como aquele que obedeceu totalmente a Deus, e o pecador que crê somente em Jesus Cristo recebe como dom a obediência perfeita de Cristo. Isto é, esse pecador que crê somente em Cristo, ele é declarado um homem completamente justo. Uma mulher que crê em Cristo é considerado agora, contado agora como uma mulher completamente justa à parte das obras, mas por causa da justiça de Cristo imposta ou colocada na conta do fiel. Essa descoberta é o momento revolucionário da reforma evangélica na Alemanha, conhecida depois como reforma luterana. Lutero entende, ou vai dizer que quando ele entende o que é a justiça de Deus, o que significa Deus ser justo, e justificador é como se os portões do céu estivessem abrindo para ele, e esse se tornou, aí, por assim dizer, o tema central dos ensinos e do pensamento de Lutero. Na medida que ele começa a lidar com outros textos bíblicos, ele vai esbarrar com Tiago. Ele vai esbarrar com a seguinte passagem de Tiago: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem sensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Obviamente, quando Lutero deita os olhos sobre essa passagem, ele fica horrorizado com o texto bíblico. Ele, a princípio, não consegue harmonizar o que Tiago fala aqui no capítulo 2 com o que Paulo fala sobre um tema parecido em Romanos 4 e em Gálatas capítulo 3 também. Já que o tema da justificação se tornou um tema tão central na teologia de Lutero, ele vai ter uma dificuldade imensa de conciliar esses textos bíblicos de Tiago, capítulo 2, versos 18 a 26, com o ensino de Paulo e com esse tema central, ou um tema que agora se tornou central para a teologia dele. A chateação de Lutero com Tiago era tamanha que ele vai dizer que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, e ele sugeriu que ela fosse colocada junto com o Apocalipse no final do cânon do Novo Testamento. Na medida que o tempo passou, Lutero, sem abrandar o princípio da justificação pela fé,
ele veio entrar numa espécie de acordo com a Epístola de Tiago, entendendo que Paulo, em Gálatas e Romanos, e Tiago, na sua epístola, estão tratando de temas diferentes, ainda que usando uma linguagem similar. Então, se de um lado Paulo, em Gálatas e Romanos, tem a preocupação em estabelecer o fundamento da união do crente com Cristo, isto é, ela se dá por causa da imputação da justiça de Cristo, recebida pela fé somente ao fiel, Tiago tem a preocupação com a fé meramente intelectual. Então, ainda que Tiago esteja citando, por exemplo, Gênesis, a mesma passagem citada em Gálatas e Romanos, Tiago dá um outro significado para a passagem, lembrando que, se de um lado a justiça de Deus é recebida somente pela fé, essa justiça recebida é acompanhada de obras que o cristão faz, que testificam e apontam para a justiça recebida somente pela graça. A ideia de Tiago não é estranha, por exemplo, a Paulo, quando em Gálatas capítulo 5 ele fala que a fé, um acréscimo, né? Fé verdadeira ou fé salvadora, ela é operosa em obras de amor. Então, não há uma discrepância, uma contradição entre Paulo e Tiago, e já para o final da vida, nos prefácios que Lutero escreve, e algumas introduções, na verdade, que Lutero escreve já no final da sua vida, ele já não vê uma incompatibilidade entre as duas epístolas. Na verdade, o problema de Lutero é um problema de centro teológico. Para Lutero, o tema central da Bíblia seria a justificação pela graça recebida pela fé somente. Ao tornar esse tema o tema central, interpretar toda a Sagrada Escritura a partir desse tema e também do tema cristológico, o risco de Lutero foi fazer uma espécie de cano dentro do cano. Calvino, que era um exegeta talvez mais competente e num aspecto mais frio do que Lutero, ao comentar Tiago, ele não vê nenhuma incompatibilidade entre Tiago e Paulo. Antes, ele trata Tiago com toda a perícia que Deus lhe deu e sem nenhuma preocupação em tentar harmonizar Tiago e Paulo, porque Calvino, trabalhando o texto de Tiago por uma hermenêutica histórico-gramatical e respeitando os diversos temas da Escritura e não reduzindo-os a um único tema unificador, ele entendia que Tiago fala de outro assunto. Tiago está combatendo um outro problema diferente do problema que Lutero trata. Em outras palavras, Lutero está lutando contra um ambiente legalista, e diante do ambiente legalista, Paulo quer destacar que o crente é salvo sola gratia, sola fide, isso é somente pela graça de Deus, somente recebida pela fé somente, e a noção de solo Cristo, de somente Cristo como Salvador, sendo destacada com muita força contra esse ambiente que supõe que por meio dos seus méritos uma pessoa pode chegar a se conectar com Deus ou entrar numa união com Deus. Já Tiago lida com um ambiente chamado antinomianista, a noção de que a pessoa é salva e, uma vez salva, ela não precisa demonstrar sua fé por nenhum tipo de obras, as obras devem ser totalmente rejeitadas, ou também a noção de que, se você sabe que o Evangelho é verdadeiro, isso já é suficiente para você estar conectado com Deus e ser aceito por Deus, estar numa relação correta com Deus, reconciliado com Deus. Então Tiago vai atacar esse tipo de noção equivocada, herética, eu diria, de que a pessoa pode ser salva meramente por uma noção intelectual da fé ou por uma fé que não é demonstrada por boas obras ou por obras santas. Então Tiago está lidando com um outro tipo de contexto, mas as duas noções se complementam e são ênfases necessárias de se manter numa teologia bíblica e numa teologia sistemática que seja saudável também.